Olá, hoje a nossa entrevista é para você que está na gestão de empresas, que tem que liderar equipes e tem que lidar com questões, às vezes conflitantes. Claro, sempre tem, mas existe algo mais que está preocupando bastante, né, o setor aí, que são as gerações com experiências diferentes, pontos de vista diferentes e que precisam conviver dentro do ambiente empresarial. Então, hoje, o nosso convidado é um coach de liderança que vai trazer algumas dicas para a gente, o Victor Sacchitani, é também diretor do grupo Vida em Fluxo. Obrigada por estar aqui, Victor, bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigado, Lides, pela oportunidade, pelo espaço e obrigado aos seus espectadores aí que participam com a gente. Bom, vamos lá. Primeiro, eu queria que você falasse que tipos de conflitos ocorrem, né, nas empresas relacionados a gerações, as diferentes gerações. Né? O que vocês mais veem na prática? Lides, na prática, os maiores conflitos são de comportamento, né? São conflitos de relacionamento. Os relacionamentos são bastante conturbados. Na parte técnica, as pessoas se entendem, a gente nunca teve tanta informação, então as pessoas são bem informadas. Agora, os conflitos frequentemente acontecem numa proporção de 80-20, eles acontecem por comportamentos, temperamentos diferentes, jeitos de pensar diferentes. São conflitos comportamentais. Uhum. Quando a gente fala gerações, a gente imagina assim, a nossa experiência familiar, né? Uhum. Eu tenho 51, meu pai tem 80, minha mãe tem 70, são gerações que às vezes 20 anos de diferença. Isso ocorre no ambiente também empresarial? Ocorre de 20 anos para mais, né? Se a gente pegar, por exemplo, o pessoal da geração X, pessoal que tem aí seus 35 a 45 anos, está liderando um pessoal que está chegando agora, da geração Y, né? Uhum. Você tem diferenças assim de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos, 30 anos. Como acontece em casa, acontece dentro da empresa. E frequentemente com o pessoal da empresa você passa mais tempo do que passa Com dentro de certeza, casa. né? Então Uhum, sobra uhum. mais tempo para se relacionar, né? Uhum. Bom, antes da gente falar até dos benefícios dessa convivência, que eu acho que também devem ter, Lógico. né, com certeza, mas eu queria que a gente ainda seguisse nessa linha aí né, dos conflitos, do que ocorre. Como um líder pode identificar que está ocorrendo um conflito? Porque nem sempre, às vezes, chega isso direto para a Uhum. liderança, né? A gente tem conflitos velados, né? Sim. Aqueles mais ostensivos, quando as pessoas começam a brigar, o líder imediatamente precisa intervir. Uhum. É como um pai intervindo com os filhos mesmo. Ele Briga dos precisa filhos. chamar os filhos para conversar, Uhum. e sempre com muita educação e com muito respeito, mas colocando ali os pingos nos is, sempre numa conversa muito franca e madura, para que as pessoas se entendam. Agora, quando o conflito é mais velado, a gente começa a ver problemas como sabotagem de trabalho, Uhum. né, picuinhas de relacionamento, prejuízo para o clima da organização Sim. e assim um vírus para a cultura da empresa. Por quê? Porque as pessoas começam a, de forma silenciosa, Uhum. minar o trabalho umas das outras por ciúmes, por intrigas, a falta de reconhecimento, e aí elas projetam isso para dentro do ambiente de trabalho. O líder precisa ficar atento aos Uhum. sinais Isso. que as pessoas vão dando de insatisfação. O Interessante. ambiente vai ficando pesado, as pessoas vão ficando muito reclamonas, começam a reclamar de praticamente tudo, não olham mais os pontos positivos que tem no Uhum. outro ou na empresa, mas elas começam a sempre estar com um semblante carregado e sempre com muitas críticas. Isso é um sinal de que o clima está ficando pesado e que tem uma insatisfação ali. Aí é importante que o líder chame a sua equipe para poder Uhum. colocar as claras, sabe? Nada de meia conversa. Mas poder Sim. conversar as claras sobre o que ele está percebendo e devolver para eles a responsabilidade de dizer, olha, é isso que eu estou percebendo, é isso que está acontecendo, o que vocês têm para me dizer? Estou percebendo certo? O que está acontecendo com a gente? Para que Uhum. ele comande essa mudança. Assim as pessoas podem colocar a insatisfação delas e verbalizar isso, que é muito importante para o emocional delas, poder ser escutadas, e ele, Uhum. líder, também, escutando as angústias da equipe, poder atuar sobre elas e
minimizar os efeitos negativos que tem nesses relacionamentos para a empresa. Tem alternativas, por exemplo, porque você falou em chamar a equipe e conversar, né? Mas também deve ocorrer a questão da pessoa ter medo, né? Porque aquela coisa de não vou ser dedo duro, não vou contar quem foi, tenho medo, né? Ai, depois você vai cair para cima de mim. Que tipo de alternativa, por exemplo, o líder pode, quando não aparece, né, quem tá, porque às vezes acontece, é um ou outro, ou dois, né, ou três, mas que são aí, digamos, os pivôs das intrigas, né, mas como descobrir isso sem até fazer com que as pessoas se sintam ameaçadas, porque às vezes as pessoas têm medo até de serem mandadas embora, serem demitidas por conta, né, de reflexos dessas questões, né. O primeiro ponto, o líder precisa ficar atento, né, porque é a responsabilidade dele perceber isso. É óbvio que ele depende da equipe para ter informações de tudo que está acontecendo, mas ele só estará fazendo bem o papel dele se ele estiver ciente do que está acontecendo na equipe, sem que as pessoas tenham que ficar fazendo esse leva e traz, porque esse leva e traz, muitas vezes alimentado pela própria liderança, acaba contaminando a equipe. Isso é problema da atuação do líder, que inflama na equipe um comportamento das pessoas ficarem dedurando umas às outras, né? Então, o líder, primeiro, precisa ficar atento ao que está acontecendo para que ele perceba e discretamente ele possa atuar em cima das situações que ele está percebendo, que estão pesando sobre a produtividade, sobre o relacionamento, sobre a cultura da equipe dele. Agora, informações que ele precisa da equipe, eu sempre digo, você pode falar tudo para todos, desde que você faça isso com educação e com respeito. Então, você pode chamar as pessoas que você precisa indagar e conversar e deixar as claras, falar, olha, é muito importante para que eu possa tomar decisões para melhorar o nosso trabalho, para melhorar o nosso relacionamento, pelo bem nosso e da empresa, que eu saiba o que está acontecendo. E isso não significa que você está fazendo fofoca de ninguém, não vai ter nenhuma responsabilização sobre outra pessoa, eu estou escutando todo mundo para poder ser um líder melhor para vocês e a gente fazer o que a empresa espera da gente. Acho que se o líder articular bem a comunicação, não deixa brecha para as pessoas subentenderem coisas que levam a ter problemas. Aí o líder precisa trabalhar a habilidade de comunicação dele, para que ela seja clara e efetiva. Gente, olha quantas dicas aqui o Victor está trazendo para a gente. Além de conversar com a equipe, que outros caminhos o líder pode tomar para atuar aí nesse conflito entre gerações? O mais importante deles é que ele seja uma pessoa equilibrada, centrada e exemplar. Por quê? Porque a equipe, ela modela o comportamento do líder dela. A tendência, muitas vezes, é a gente olhar para a equipe e taxar os comportamentos da equipe, mas a equipe, ela é reflexo da liderança que ela tem. Ela modela essa cultura, ela modela o que ela aprende. Então é muito importante, primeiro, que o líder tenha um trabalho de autoconsciência. Primeiro, olhar para ele. Como eu estou me saindo? Qual é o meu papel como líder dessa equipe? O que é que eu estou ensinando para eles? Quais são os meus pontos positivos? Quais são os meus gargalos que eu preciso melhorar para ser um bom líder para eles? E manter a mente aberta. O desafio para o líder neste momento, a gente vive um momento, a gente sempre teve desafios dentro de empresa, mas o momento que as empresas estão vivendo hoje é muito desafiador. Por quê? Porque tem gente de gerações muito diferentes trombando nos corredores da empresa. Geralmente o pessoal mais experiente, gerenciando uma geração mais nova que veio para o mercado de trabalho, uma geração que já nasceu na era dos computadores e só conhece o mundo que existe depois dos computadores. E aí, para explicar a vida como ela é para essa geração, o mercado de trabalho, carreira, tempo de empresa, pensamento a longo prazo, o líder precisa trabalhar muito a sua empatia, a sua paciência. E isso exige autoconhecimento e mudança de mentalidade. Não dá para você resolver esses conflitos de um jeito saudável se você não expandir o seu jeito de pensar. A gente precisa abrir a nossa mentalidade. Isso não significa que você deva mudar seus valores, seus princípios, coisas morais muito fortes, mas significa que você precisa abrir a mente para tudo que o mundo mudou desde que você chegou e poder se abrir ao novo. A
A gente não deveria ter briga de gerações, era para ser um casamento. Né? Porque, no ponto de convergência, a geração mais antiga pode aprender com os mais novos, com a agilidade, a inovação, a velocidade. E os mais jovens, dentro desse casamento, do ponto de convergência, podem aprender com os mais antigos que a vida não é o que existe na internet, que a vida não acontece como a internet, como a rede social e a internet diz que é. Porque existe a vida real, uma vida madura, cheia de dificuldades, e ninguém para ensinar isso melhor do que quem já está aqui há mais tempo, já passou por um monte de desafios, só que esse papel é do líder. O líder é que precisa chamar a responsabilidade de educar essa geração de profissionais. E para isso você precisa se trabalhar e desenvolver essas habilidades como empatia, comunicação, paciência, para poder liderar essa geração que chegou. Você falou aí da situação dos mais experientes liderarem, né, os mais jovens. O inverso, né, acontece, a pessoa mais jovem ela chega às vezes mais capacitada tecnicamente, mas também, né, com mais ousadia, e de repente ela consegue alçar um cargo maior, e aquela pessoa às vezes que está muito tempo na empresa, tal, se sente desmerecida e tem que se submeter a uma liderança jovem. Isso é real? Real, super real. Super real, e assim, muito do meu trabalho é que a gente possa não arrumar desculpas, mas olhar claramente para o que está acontecendo. Quando uma situação dessa acontece, existem vários fatores, mas tem um ponto-chave para a gente observar. Quando isso acontece, o líder, a pessoa que já estava lá há mais tempo e não chegou a ser líder, ela pode olhar isso de duas maneiras. Ela pode se vitimar e dizer que não está sendo reconhecida e prestigiada e valorizada, ou ela pode fazer um trabalho de consciência e falar, puxa vida, o que eu estou deixando a desejar que outra pessoa veio e ocupou um lugar que, por experiência e mais tempo de casa, deveria ser meu. Se ele tiver essa humildade, essa autoconsciência, ele vai ver que em algum ponto da jornada ele deixou a desejar. E ele poderia ter crescido. Quando vem o jovem de fora e tem uma rápida ascensão, esse jovem, geralmente eu percebo que esse líder jovem tem algumas características que frequentemente você não vê na geração dele. Ele teve uma formação humana mais forte, mais sólida em casa. O que ele tem? Trabalho duro, o pensar carreira, comprometimento, a disciplina, boas escolhas. Então não é questão técnica? Frequentemente não é a questão técnica. Frequentemente é a atitude com que você encara a vida. E aí, independente da idade, a gente pode trabalhar isso na gente. É a atitude com que a gente encara a vida. E isso também é a chave para a mudança, porque mudando a nossa mentalidade, o nosso jeito de enxergar as coisas, as nossas atitudes mudam, e seja qual for a nossa geração, a gente se adapta para o desafio que a gente está vivendo. E esse é o nosso objetivo. Você falou aí dos pontos de convergência, né? Que pontos positivos, né, a empresa obtém tendo em sua equipe essas gerações, diferentes gerações? Porque acho que deve ser muito difícil. Existe, possivelmente, acredito, né, empresas que sejam só geração jovem ou tenham a maioria, uma geração mais experiente, mas que benefícios, que vantagens, né, existem em ter as duas, né, as gerações tão diferentes e conseguir trabalhar essa convergência? A empresa tem chance de sobreviver e se perpetuar. Ela está situada na realidade. Por quê? Porque nós precisamos de pontos fortes de todas as gerações. A empresa, tendo pessoas de todas as gerações, na hora da crise, a geração mais experiente segura a bronca da vida como ela é. Aí consegue, mais equilibrada emocionalmente, mais estruturada, já passou, tem uma sabedoria de quem passou por muita dificuldade e vai conseguir acalmar os ânimos e tomar decisões estratégicas. Com a geração mais nova, a empresa vai ter agilidade, inovação de processos, mudança rápida, o mundo muda muito rápido e o jovem acompanha essa mudança, ele está antenado nessa mudança. Se você der abertura para esses profissionais se sentarem à mesa e abrirem suas ideias
sabendo que podem ser escutados. Não quer dizer que as ideias vão ser todas acolhidas, mas que eles podem ser escutados. Você vai estar sempre com oportunidades de atualizar seus processos, de melhorar cada um dos pontos de trabalho da empresa para ficar adequado ao contexto que muda a todo momento. Então, a empresa tem benefício de cultura, produtividade, agilidade e a chance de permanecer viva no jogo. Eu acho que é o fundamental, a perpetuidade saudável da empresa. Com certeza, nesse mundo louco que a gente vê, que aí tudo influencia, né? Porque aí fatores econômicos, fatores políticos, e as empresas têm que se adaptar, e não é só a tecnologia, né? Não. Principalmente comportamento, né? A tecnologia talvez seja a maior mola que nos leve a tantas mudanças, mas o grande fato é que a gente precisa atualizar o nosso jeito de pensar sempre. Perceber o que está acontecendo no nosso contexto e ter a humildade de saber que a gente não sabe de tudo e como líderes a gente precisa estar sempre se atualizando. Se o mundo muda, o líder tem que mudar também. Victor, o que é o Grupo Vida em Fluxo que você Grupo dirige? Vida em Fluxo, uma empresa de desenvolvimento humano, focado em desenvolvimento profissional. A gente trabalha formando, gosto de falar, forma líderes de verdade para o mundo. A gente tem a ambição de formar líderes melhores para o mundo, começando aí pelas empresas, termos líderes melhores. Trabalhamos treinamentos, palestras, coaching de liderança para treinar individualmente os líderes, preparando eles para esse contexto, né? Então, o trabalho que a gente faz é de formação e capacitação de líderes e profissionais de empresa. Bacana. Quem quiser então conhecer o trabalho de vocês, fazer, né, um trabalho de coach aí com você, quais os seus contatos, redes sociais? Estamos aí ativos nas redes sociais, você encontra lá pelos perfis, o meu próprio, @VictorSactani, @Grupo Vida em Fluxo, e tem o nosso site oficial, vidaemfluxo.com.br. Lá tem todos os nossos contatos, tem artigos que a gente escreve sobre os temas atuais que acontecem, os nossos treinamentos, dá para conhecer um pouco do trabalho da gente lá e te convido a fazer parte aí dessa nova formação de líderes. Tá joia, muito obrigada. Eu que agradeço, um privilégio, uma honra estar aqui com vocês. Obrigada. Gente, nós conversamos aí com o Victor Sactani, coach de liderança, diretor do Grupo Vida em Fluxo. Então você pode procurar ele nas redes sociais, @Grupo Vida em Fluxo, ou no site, né, vidaemfluxo.com.br. Fica essa dica, tem muita dica, hein, gente? Quem é líder aí, ó, acendem muitas luzinhas nessas histórias, né, que o Victor contou aqui pra gente, trouxe. Então, compartilhe essa entrevista, né, com quem está aí, quem está tendo dificuldades, quem precisa, de repente, se inovar no seu trabalho, na sua liderança. A nossa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, no site RD News. Curta, compartilhe e marque o rdtv.news nas redes sociais. Obrigada pela audiência, até a próxima.